E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Carriere e a gente vai trabalhar demografia. O que é demografia? Demografia é o estudo da população. Dentro de demografia entra todos os aspectos da população, que vão desde crescimento até migração, tá? Agora, quer saber sobre migração? Tem uma aula já está pronta sobre isso, dá uma olhada lá. Continuando aqui, quando a gente fala sobre a população, é importante a gente lembrar os conceitos de população absoluta e população relativa. Quando eu falo de população absoluta, eu estou falando de populoso. Quando eu falo de população relativa, eu estou falando de povoado. Olha só, quando eu falo população absoluta, eu estou falando do número total de pessoas, é quantidade. Quando eu falo de população relativa, eu estou falando de distribuição da população, ou seja, habitantes por quilômetro quadrado. Então lembra sempre, deu branco na hora da prova, faz com a mãozinha assim, ó, populoso, quantidade, povoado, distribuição. Ah, professor, mas não vai ser ridículo? Vai. Então, populoso, povoado são dois conceitos que você não pode esquecer. População absoluta está falando de populoso, quantidade. População relativa está falando de distribuição, está falando de povoado, lembrando que é medido em habitantes por quilômetro quadrado, beleza? Bom, aqui a gente vai falar também de crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo tem a ver com o crescimento da população. O crescimento vegetativo, ele nada mais é do que o quê? A diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Eu pego o número de nascidos vivos em um ano, taxa de natalidade, e subtraio desse número a taxa de mortalidade, que é o número de mortos em um ano. E eu vou então conseguir observar se a minha população cresceu, diminuiu ou permaneceu estável. Então existem três tipos de crescimento vegetativo. A gente tem o crescimento vegetativo positivo, quando a minha população aumenta, portanto a taxa de natalidade maior que a taxa de mortalidade. Eu tenho o crescimento vegetativo nulo, que é aquele onde a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade se equiparam e minha população não cresce nem diminui expressivamente. E eu tenho aquele crescimento que vai ser o crescimento considerado negativo, onde a minha taxa de mortalidade é maior do que a minha taxa de natalidade, portanto a minha população está diminuindo, certo? Então, isso nos traz ao gráfico de transição demográfica. Transição demográfica é aquele período onde a população ela para de crescer ou começa a diminuir. Importante lembrar que esse gráfico ele pode aparecer de duas formas. Ele pode aparecer em 4 etapas, como está apresentado aqui, ou pode aparecer em 3 etapas, sendo essa uma pré-etapa, a 2 seria a 1, a 3 a 2 e a 4 a 3. O mais comum é esse aqui, certo? Então, quando a gente trabalha com isso, a gente vai observar o seguinte. Em verde, eu tenho a minha taxa de mortalidade. Aliás, de natalidade. Taxa de natalidade. Em roxo, que era para ser roxo, mas está preto, a taxa de mortalidade. Observe o seguinte, no primeiro momento, nasce muito, morre muito, taxa de natalidade alta, taxa de mortalidade alta se equiparando. É uma pré-fase, se a gente trabalhar na Europa, a gente está falando de pré-revolução industrial, tá? Período de revolução industrial. Os métodos higiênico-sanitários e a medicina evoluem. O que acontece? A taxa de mortalidade cai vertiginosamente. Mas a taxa de natalidade, que depende de fatores culturais, certo? Vai permanecer alta, vai permanecer estável. Isso quer dizer o quê? Está morrendo pouco, está nascendo muito. Isso indica para mim um crescimento da minha população, certo? Só que aí, conforme o país ele vai melhorando, ele vai se qualificando, a população vai tendo mais acesso à educação, vai tendo mais acesso a métodos contraceptivos, olha o que acontece com as taxas de natalidade. Elas caem também e se equiparam. É aqui que começa a transição demográfica. Nesse momento da transição demográfica, eu tenho o quê? Eu tenho uma redução da natalidade e a mortalidade permanecendo estável. Só que o problema é o seguinte, em alguns casos, da mesma forma que demorou para começar a cair, a natalidade demora para parar de cair. E aí o que vai acontecer? Eu começo a ter um envelhecimento muito acelerado da minha população, eu começo a ter problemas relativos à previdência social, a falta de mão de obra qualificada. É o que está acontecendo em países como o Japão, como a França, que estão precisando importar, Canadá, estão precisando importar mão de obra porque a população envelheceu demais. Esse momento aqui, ó, entre o 2 e o 3, aqui, ó, é o que a gente vai chamar de bônus demográfico. É o momento em que a população economicamente ativa, aquela idade de trabalhar, ela vai estar maior do que a população economicamente inativa, idosos e crianças.
E isso é bom para o país, é um momento de bonança, dura uns 25 anos mais ou menos. O Brasil vai entrar nesse processo, está entrando nesse processo. E aí a gente vai para as pirâmides etárias que a nossa gloriosa Mariane está colocando para vocês. Vocês têm 3 pirâmides etárias aí. Pode vir aqui para mim, depois quando a gente começar a falar das pirâmides, a gente faz a imagem. Olha lá. As pirâmides etárias elas vão ser trabalhadas da seguinte maneira. De um lado eu tenho homens, do outro lado eu tenho mulheres. E eu tenho as idades no centro, certo? Ou nas bordas. E tem embaixo os números absolutos. Eu vou conseguir ver quanto da minha população é masculina, quanto da minha população é feminina, qual é a faixa etária onde eu tenho maior concentração de homens ou de mulheres, qual é a maior concentração de faixa etária da minha população, tudo isso via pirâmide etária. E aí a gente vai analisar o seguinte, olha lá, na primeira pirâmide etária, a pirâmide tradicional, que vocês estão olhando aí, ela é uma pirâmide que vai se apresentar com a base larga e o topo estreito. Isso indica o quê? Que a população não tem acesso a métodos contraceptivos, ou a planejamento familiar, ou educação familiar, certo? Isso faz com que você tenha um número de nascimentos muito alto. Em contrapartida, o topo, ele é um topo estreito, porque a longevidade dessa população ele é menor, certo? Então a população está vivendo menos, a expectativa de vida é menor. Normalmente essa pirâmide está associada a países subdesenvolvidos. Bora para a segunda. A segunda pirâmide é aquela que já está no processo de transição demográfica. Então, percebam que houve um encurtamento pequeno, né, da minha base. O meu centro, aquelas pessoas que estavam na base passaram para a parte mais centralizada, ou seja, passaram para o nível de adultos, ok? Isso indica uma PEA mais elevada, é o chamado bônus demográfico. E o meu topo ele está começando a se alargar. E aí vem a pirâmide considerada de país desenvolvido, né? A segunda de país em desenvolvimento, essa de país desenvolvido, que já vai apresentar uma base bem estreita, um centro já se estreitando bastante, mas ainda mais largo do que o topo, e um topo bem mais largo. Isso indica o quê? Que a minha PEA está se reduzindo e que minha PEI está se ampliando. Beleza? Gente, esse é o básico, esse é o mais importante que você precisa saber sobre demografia. Não esquece de assistir a aula sobre migrações, que é tão importante quanto, e tem também a aula sobre urbanização, que também entra nesse assunto. Beleza? Olha só, clica no sininho, segue, compartilha, dá o seu like, pra gente continuar fazendo um trabalho bem legal pra vocês. E ó, foco no estudo, lembra sempre dos 4 Fs, foco, fé, força e farofa, que você vai ter sucesso. Por que farofa? Porque é com F. Beijo pra vocês, tchau!